E vamos voltar agora à exposição de Gênesis. Abra então Gênesis capítulo 6, de 1 a 8. E o tema família ainda vai circular, ainda nesses versos aqui. Os irmãos vão perceber. Essa semana, a outra, Diz aí Gênesis 6, versículo 1 até o 8. Vamos ler até o versículo 8. Diz assim: Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas, era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque eu estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. O texto ele traz, é um texto que muitos teólogos acham difícil, mas tendo uma interpretação hermenêutica correta, a gente consegue entender o que está acontecendo aqui. E como que nós resolvemos isso, Primeiro, falar que o texto, o objetivo dele é nos mostrar que a terra se corrompeu por inteiro, ao ponto de Deus colocar ou impor o seu juízo sobre a terra. E nós temos que entender que tudo isso faz parte de um propósito de Deus, que parece ter sido um propósito daquela época, mas é apenas uma sombra, um espelho daquilo que Ele há de fazer nos nossos tempos. Pastor, mas como assim? Fez juízo lá, mas não, esse juízo teve um objetivo e Deus já tinha com certeza planejado tudo isso. Essa é a certeza que nós temos que ter. Existe um plano, existe uma linha de uma história da redenção. E essa linha ela precisa ser contada de Adão, do pecado dele. E vamos lembrar que só pelo pecado de Adão, a queda do homem ali, já era para Deus aplicar o juízo. Ele poderia, pela sua palavra de condenação a Adão, simplesmente interromper as coisas ali. Mas Deus tem um propósito, tem um querer. E nós temos que entender que esse propósito e esse querer está totalmente ligado, esse querer está ligado à história da redenção. Sempre quando nós olharmos um texto bíblico, por mais difícil que ele pareça, nós precisamos colocar esse texto em direção à história da redenção. E aí a gente precisa entender bem o que o autor está querendo nos trazer aqui. Então, se nós olharmos o contexto, se isolarmos esses versos de 1 a 8, isso pode virar até mesmo uma heresia, como aconteceu. O livro de Enoque, o livro apócrifo de Enoque, são 2 livros, primeiro Enoque, segundo Enoque. Esses livros foram baseados nessa história, só que com uma heresia. E nós precisamos entender que não se trata
Esse texto está tratando de algo específico para aquela situação. Então, se nós olharmos o que acontece antes e o que acontece depois, nós vamos encaixar direitinho esse texto nesse contexto e entender bem o que está acontecendo. O que temos antes do capítulo 6? Facilmente os irmãos responderiam o capítulo 5. Não é isso? Seria essa a resposta, com certeza é essa a resposta. E antes do 5 temos o capítulo 4. Mas foi assim? Foi dessa maneira que Moisés escreveu? Com capítulos? Com versículos? Não, é uma carta só, é um escrito só. Então, se nós emendarmos o capítulo 4, 5, 6, ele inteiro, né? O 7, nós vamos ter uma história revelada. Nós vamos ter uma narrativa única. Então, o 4, para os irmãos entenderem, está aqui a separação dos filhos de Deus através de um homicídio. Caim mata Abel. E a partir dessa narrativa de Caim matando Abel, Moisés vai contar em pequenas palavras sobre a geração, a descendência de Caim. O que temos nessa descendência? Principalmente, ele enfatiza a história de Lameque. Os irmãos vão lembrar disso? Passamos já por isso. Ele enfatiza a história de Lameque. O que temos na história de Lameque? Um homem violento, um homem que possuiu mais de uma esposa, que teve mais de uma esposa, que tiveram filhos que foram filhos talentosíssimos, né? Um que fabricava tendas e cuidava de gados, outro que era especialista em instrumentos musicais, e outro que mexia com bronze. Só da família de Lameque. Lameque foi um gigante para a época. Ele foi um homem de grande importância para a época. E vocês vão reparar que Moisés, ele enfatiza a história de Lameque. Passado essa genealogia de Caim, nós entramos na genealogia de Sete, os descendentes de Sete, que nós chamamos dos setistas. São os filhos de Sete. E aí, Moisés é mais específico em datar cada filho. Quando que nasceu Sete, que levou esse fiozinho de ouro da história da redenção, uma história de piedade, alguém que viveu com Deus, alguém que reparou em Deus, alguém que louvava a Deus, alguém que sacrificava, fazia os sacrifícios a Deus em louvor, em adoração, melhor dizendo. Louvor também, mas em adoração. Lembrando que adoração não tem nada a ver com isso que fizemos aqui em cima, né? Já expliquei isso, acho que foi a última pregação. O louvor não tem a ver com a música, com louvor não. O louvor é tudo que é elogio a Deus, né? Tudo que você elogia a Deus, aí tem relação, sim. Mas a adoração não é isso que nós fizemos no início do culto. Isso faz parte de uma liturgia de uma adoração. O que é adoração a Deus? Não vou pedir para os irmãos responderem, que não estamos na escola dominical, mas retoricamente, o que é adoração a Deus? É a sua vida entregue ao Senhor Jesus. Rogo-vos, pois, irmãos, que entreguei os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável. Este é o verdadeiro culto, o culto racional que vocês devem fazer. Não é isso que diz lá em Romanos 12, 1? O que é adoração? É a nossa entrega, a nossa vida sendo entregue ao Senhor Jesus. Então, quando nós nos reunimos, quando nós congregamos aqui, nós estamos juntos dizendo: Senhor, eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço ao Senhor, está aqui a minha vida. Faz de mim o teu querer. Não é isso que cantamos? Agora, o cântico faz parte, por quê? Porque o cântico vai nos lembrar da palavra de Deus, vai nos lembrar desse compromisso que temos com o Senhor de adoração. Faz parte, então isso nós chamamos de liturgia. Então o que Moisés começa agora a mostrar é que a geração de Sete, e nós temos os setistas como adoradores ao Senhor. Mas já está acontecendo algo tremendo, diferente aqui. Por quê? Porque Enoque, ele é destacado no texto, dizendo que ele andou com Deus. Primeiro Enos foi o primeiro a invocar o nome do Senhor. De forma coletiva. Lembra?
Então, de forma coletiva, de forma organizada, congregada, ele começou a invocar o nome do Senhor. Então temos a história de Enos, e aí ele vai contando aqui todas as histórias, chega em Enoque e fala, esse andou com Deus. E aí chegou numa idade que já não se achou mais Enoque, porque Enoque tinha sido recolhido para o Senhor. E aí ele chega em Noé. Esse é o objetivo do texto aqui. Se você pegar o capítulo 5, ele quer traçar uma linha de sucessão de Sete a Noé. E ele vai dizer lá no versículo 29, 5:29, dizendo, deu-lhe o nome de Noé, Lameque, né? Esse Lameque não é o Lameque, lembrando, não é o Lameque da geração de Caim, é o Lameque setista, de Sete. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor, o que o Senhor fez aqui? Amaldiçoou. Havia esperança nesses homens, de que haveria continuidade de um descendente, prometido aonde? Lá para Eva, ou para nós, quando Deus fala com Eva sobre a serpente, ou fala a respeito da serpente, né? Que a geração de Eva esmagaria a cobra, a serpente. Né? E estavam ali que o descendente esmagaria a serpente, melhor dizendo. A descendência de Eva seria atacada pelas serpentes, e isso nós podemos trazer para o âmbito espiritual, né? Satanás sempre perturbando, sempre tentando tirar o homem, levar o homem à morte espiritual, mas Deus nos consolaria com o descendente, que esmagaria a cobra, que esmagaria a serpente. Em português mais correto aqui, a serpente, né? E aí o que acontece? Eles estavam esperando esse descendente. E eles olham para Noé e falam, esse é o descendente prometido. Esse fará a diferença. Ele consolará os nossos trabalhos e das fadigas. Por quê? Porque Deus amaldiçoou o homem com trabalho, não com trabalho, mas com trabalho árduo, com trabalho em fadiga. Com o suor do seu, com o seu suor ganhará o seu pão. Fala, esse homem consolará, ele será o Redentor. Ele será o Consolador, olha só. E dali então, as gerações estão esperando, né, esse Redentor. Já está apontando para quem aqui, o texto? Para Cristo. Então Noé é um tipo de Cristo, é um tipo de Consolador, é um tipo de Redentor que viria. E o pai dele dá esse nome ao filho, Noé, porque significa, lembra essa ideia de consolação. Tá bom? E aí nós chegamos no capítulo 6, esse trecho que eu li. Depois desse trecho, os irmãos vão perceber que haverá um juízo. Deus destruirá a terra com dilúvio, com águas. E agora, por que então está esse texto nessa posição, né, na narrativa? Porque é a justificativa do ato de Deus. Por que Deus destruiu a terra? E aí tem esse texto dizendo o porquê, né? Então ele vai dizer, quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram as filhas dos homens, que eram bonitas, e tomaram para si mulheres. Olha que está no plural. Agora, quem são esses filhos de Deus? Né? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Quem são os filhos de Deus? Então, os homens multiplicando sobre a terra, tiveram as filhas, os filhos de Deus não são anjos. Não são anjos, começa por aí. E aí nós rejeitamos o livro de Enoque, porque Enoque ele vai entender que aqui os filhos de Deus são anjos. Então, esses livros apócrifos trazem uma heresia por conta disso. E esses filmes, cuidado com os filmes sobre o dilúvio. Tem filme trazendo essa situação para nosso imaginário. Não se trata de anjos caídos. Porque o próprio Jesus vai dizer, quando ele está numa discussão com os fariseus e saduceus, que nós não casaríamos
na eternidade, mas que seríamos como os anjos, que não casam e não se dão em casamento. Por quê? Porque são assexuados, o anjo não tem reprodução, né? Um anjo não casa com uma anja para ter anjinhos, os irmãos entenderam. Os anjos foram criados de uma só vez, miríades de milhares, é o que diz a Bíblia. Não tem reprodução. Diferente do homem, foi criado macho e fêmea para reprodução e multiplicação do ser humano. Então nós podemos perceber lá nesse texto, né, que esse filhos de Deus, Bene Ha-Elohim, se trata de filhos de Deus em que sentido? No sentido de pessoas piedosas. Pastor, mas onde você está tirando isso? É uma linha teológica? Sim, mas ela é textual. Se você pegar apenas pela palavra, você pode ter filhos de Deus, como são ditos dos anjos. Os anjos são chamados filhos de Deus. Em Salmos, em vários textos, Isaías, os anjos são chamados filhos de Deus em vários momentos na Bíblia. Mas também os filhos de Deus são chamados filhos de Deus no sentido de geração de Deus. A gente vai ter vários textos também. Ou, em algumas outros defendem também a textual, mas trabalhando que esses filhos de Deus, esse Deus Elohim, muitas vezes, né, Bene Ha-Elohim, esse Elohim, muitas vezes ele cai como um advérbio, né, em algumas situações. Dá uma qualidade de uma importância no hebraico. O hebraico é muito difícil, por quê? Porque uma palavra, às vezes, significa dezenas de palavras. Uma variaçãozinha dessa palavra já tem dezenas de significado. Então, muito difícil. E aí você tem que pegar o quê? O contexto. E o que o contexto está dizendo? No 4 e 5 mostra duas gerações, mostra a divisão dessas gerações. Geração de Caim e geração de Sete. E aí tem um texto, eu acho que eu não anotei essa referência, anotar aqui, acabei esquecendo. Mas tem uma referência em Lucas, dizendo que, acho que eu vou achar aqui. A geração, quando pegar Lucas capítulo, acho que é o 3, deixa eu ver aqui. 3. Capítulo 3, lá no versículo, finalzinho do versículo 36 a 38. Lucas 3, 36 a 38. Ele vai dizendo, Lucas vai falando dos antepassados de Cristo, né, da genealogia de Cristo. E ele vai, né, de Cristo até Adão. Então, quando ele chega lá em Noé, ele vai dizer assim, o 36, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Gerade, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então, como que Lucas trata essa geração, essa genealogia de Cristo? Filhos de Deus. Aqui no sentido de filho de Deus, que Adão foi criado por Deus. Mas eu poderia também dizer criatura de Deus, ou criado por Deus. Mas Lucas coloca filho de Deus. E eu acho que perguntaram, não sei se foi na escola dominical, não, foi lá na escola cristã. Perguntaram se Adão foi salvo, né? Se Adão vai estar no céu? Vai, né? Porque a gente vai dar uma brigadinha com ele lá, né? Brincando. Vai estar no céu, porque aqui ele está dizendo filho de Deus. Ele não deixou de ser escolhido. E nós podemos ver agora claramente que Deus, ele
ele faz uma continuidade da geração de Adão, caído, sim, mas redimido, porque Deus redimiu. Não foi ele que foi atrás de Deus, ele se escondeu, mas Deus chamou ele e falou assim: olha, quem que contou para você que você estava nu? Quem foi que falou que você estava nu? Não, os nossos olhos perceberam que estávamos nus. E aí eles estavam com uma veste de figueira. Eles tinham providenciado com as suas próprias mãos. E há uma lição para nós: os feitos humanos não podem trazer salvação, não podem redimir. E o que Deus faz? Sacrifica um animal e veste, não fala que animal que é, mas veste Adão com peles, com roupas feitas de pele. Essa é a remissão de Deus com Adão. É graça. Porque Deus poderia acabar com a humanidade naquele momento. Ele tinha prometido isso. Mas pela graça dele, ele dá continuidade. Vocês vão viver separados de mim, mas vocês podem se tornar meus adoradores, continuar me adorando, né? Redimindo aí. Então, não se trata de anjos, porque Jesus disse que os anjos são assexuados. E se Jesus, Filho de Deus, e Deus, falou isso, não podemos negar o que Jesus falou. Não são anjos. Não são anjos que tiveram relações com as filhas dos homens. Então, o que é esses filhos de Deus? É a geração piedosa vindo da geração de Sete. Esses são filhos de Deus. E o que aconteceu? Então, o relato de Moisés está mostrando assim: naquele tempo, aqueles homens piedosos olharam para as mulheres da geração de Sete e viram que elas eram bonitas e contraíram casamento. Ou seja, houve miscigenação dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Porque eles estavam separados. A história tinha os separados. Aqui existia o Éden era um lugar onde se estabeleceu ali a geração de Sete, e os filhos de Caim estavam lá em Enoque, né, na cidade de Enoque, lá em outra região, fora do Éden. Só que eles se engraçaram por aquelas mulheres. Agora, esses filhos de Deus, nós também podemos dizer que eles eram valentes, porque o texto vai dizer, né? Então, ele fala que naquele tempo havia gigantes, nefilins no hebraico, versículo 4, né? Só para não deixar de ler, né? Então o Senhor disse: meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, né? Porque eles já tinham se misturado, tinham já deixado de adorar ao Senhor, tinham de repente trazido coisas impuras para a adoração ao Senhor, e Deus não se agradou dessa situação, e ele falou: olha, não será mais com idade avançada, que eles não terão mais idade avançada, vão até 120 anos no máximo aí, tá? E aí o versículo 4 diz: naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O que o texto está dizendo aqui? Havia gigantes antes do acontecido dessa miscigenação. Que gigantes? Homens de grande estatura ou homens poderosos? Aí o texto ele não vai ajudar, porque ambas o significado de nefilins significa isso: poderosos ou gigantes. Nós mesmos falamos, né? Quando uma pessoa é muito importante, a gente trata ele esse cara é um gigante da ciência. Não, a gente fala isso? Ele é um gigante na área dele, né? Naquele assunto, ele é um gigante. Nós tratamos dessa forma. O texto Nefilins também pode significar isso, mas também pode significar homens de grande estatura também. Não, o texto ele não tem problema a gente imaginar que tinha gigantes naquele momento ali. Agora, fato é que esses gigantes não vieram por conta da miscigenação.
Ele está dizendo que na época que houve miscigenação, havia gigantes. Aí sim é a maneira correta de a gente interpretar esse texto. Quando os homens, os filhos de Deus, se engraçaram com as filhas dos homens, mais uma vez, a geração de Caim, naquele tempo havia gigantes. Então, quando aconteceu isso, havia gigantes. E também depois. Ou seja, continuou tendo gigantes. Só que aqueles filhos desses, provavelmente reis, provavelmente sacerdotes, trouxeram essas filhas para o templo. Talvez, esses filhos foram valentes, homens de renome na antiguidade, diz o final do versículo 4. Né? E aí o texto ele vai entrando numa evolução textual. Ele vai dizendo então que as coisas começaram a ficar incontroláveis. Violência, prostituição, lascívia, roubo, morte, homicídios de todo tipo. Então aquilo que aconteceu, que o texto destaca lá em Lameque, nessa situação aqui, nesse momento aqui, superabundou essa situação das coisas que Moisés vai falar da geração de Lameque. Né? Lameque tinha casado com 2 esposas, Lameque foi e feriu o jovem, machucou. Né? Ele foi orgulhoso, ele falou, olha, ninguém é maior do que eu, e assim tal. Naquele momento houve isso, estava havendo essa situação na vida daqueles homens. E a partir do versículo 5, então, começa essa evolução do mal. Então o Senhor fala assim, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste, na minha versão diz triste. Na versão RA vai dizer o Senhor se arrependeu. Né? Eu vou explicar o que é isso daí. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra e lhe pesou o coração. O Senhor disse, farei desaparecer da terra o ser humano que criei. Né? Então, Deus ele se arrepende, Deus ele muda a sua natureza, ele muda as coisas que ele planejou? Não. Nós sabemos que Deus ele é imutável, que Deus ele é perfeito, Deus ele não vai, coloca lá coloca uma letrinha lá, e essa letrinha vai se multiplicando, vai criando palavras, frases, e Deus já não consegue mais controlar isso. Não, Deus não é assim. Deus está com controle da vida, das coisas desta vida, né? Ele rege a história e ele é imutável. Deus ele não se arrepende. Números 23:19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não fará? Ou tendo falado não o cumprirá? Deus ele é imutável. Então por que o texto está dizendo que Deus mudou? Aqui é a forma de como Moisés viu a história. Deus mudou o rumo da história com o juízo. Então a forma dele dizer isso é trazendo a Deus a uma perspectiva humana. Antropomorfismo, né? Ou tem outra palavra para isso que eu acabei não anotando aqui. Mas vamos deixar assim como antropomorfismo, né? Muda, põe a característica Deus com características humanas. O versículo que estamos decorando na manhã, que é Salmo 34:15, não é isso, Ananda? Salmo 34:15, põe aí para mim, por favor. Salmo 34:15, põe para mim, se faz favor. Então, estamos decorando esse versículo de manhã. O que diz ele lá? Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Irmãos, Deus é espírito. Deus não tem olho. Deus não tem ouvido. Deus não tem pés, não tem mãos. E o Salmo sempre está dizendo, a mão de Deus agiu, os pés dele correm para fazer justiça, né? E assim por diante. Então colocam características humanas em Deus. Então é a forma da gente entender os atos de Deus.
Mas Deus, ele não muda. O que nós temos que entender é que a história já estava traçada dessa forma. Deus já tinha planejado assim, né? Havia uma Pangeia no dilúvio. Essa Pangeia mudou, inclusive, a terra. A terra foi destruída. É a marca de Deus do juízo. É só olhar para a natureza tem a assinatura do juízo de Deus sobre a terra. Tem a assinatura dos ossos que foram encontrados na arqueologia, estão todos lá misturados em uma mesma região de uma catástrofe que houve. Deus, ele assinou o seu juízo, e aqui ele mostra para nós, né? Então, Senhor, a ideia do arrependimento é apenas uma forma textual para a gente entender a mudança que Deus fez. Agora, o que o texto traz? Um recomeço. Já é também um reflexo daquilo que virá. No versículo 7, né, no final dele, destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. A forma de Moisés representar essa mudança. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé representa a Cristo, que nos salvará para a eternidade. A arca, né, é essa graça, né, Cristo, no sentido da redenção. Cristo, ele morreu na cruz. A cruz nos proporciona a salvação. A arca foi algo que Deus providenciou para a humanidade ser salva. E não apenas a humanidade, mas todos os animais. Foi um recomeço. Eu gostaria, nesses minutos finais, de fazer uma aplicação referente à linhagem sacerdotal, né? Então, claramente o texto nos leva à reflexão de que a linha sucessória dos filhos de Deus se perpetua segundo a vontade suprema de Deus. Foi o desejo do próprio Yahvé, próprio Senhor, conduzir o mundo para um recomeço. Podemos perceber que algumas formas anteriores, né, alguns seres anteriores ao dilúvio existia. Nós não sabemos como era esse detalhadamente, nós não temos ideia de como eram as plantas antes do dilúvio. Como que eram as árvores antes do dilúvio? Como que eram esses seres que rastejavam antes do dilúvio? Como que eram os animais antes do dilúvio? Nós temos as espécies de animais, né, através dos tipos, posterior ao dilúvio. Mas ali nós podemos perceber pelo texto que haviam gigantes, por exemplo. Aqui os répteis também não eram gigantes antes do dilúvio. Agora nós temos répteis menores, né? Enfim, tudo isso são coisas que Deus permitiu. Ele destruiu e refez a terra novamente, povoou essa terra novamente, né? Então essa linha sucessória, ela vai chegar em Cristo. E Pedro vai dizer, na sua primeira carta, capítulo 2, 9 e 10, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. E João, capítulo 1, 12, diz, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A igreja do Senhor, as pessoas salvas no Senhor Jesus Cristo são chamados, da mesma maneira como aqueles homens foram chamados, de filhos de Deus. E isso nos traz, ou deve nos trazer, um temor.
de que nós ainda estamos levando, né, esse sacerdócio adiante. Nós somos a representação do sacerdócio de Cristo na terra. Nós somos, devemos ser esse sacerdócio real, essa nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas. Porque esse relato existe em Gênesis 6. Muitas vezes nós estamos lá preocupados se havia gigantes, se o anjo fez sexo com as filhas dos homens, se tinha sexo ou não, qual era o tamanho dos animais, o tamanho daqueles homens. E a importância é que Deus, Ele trouxe juízo em meio a um caos, separando uma família dentre aquela geração. E isso se reflete no tempo de hoje. Nós estamos vivendo o mesmo caos que havia no tempo de Noé. E Jesus vai dizer isso no capítulo 24 de Mateus. Que a sua volta, antes da sua volta, né, estava ali a característica dos homens antes da volta de Cristo é a mesma de Noé. Pois a mesma forma que foi no tempo de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. A pergunta é: estamos ligados nessa responsabilidade de ser sacerdócio real, povo santo, exclusivo de Deus, para proclamar as virtudes do reino de Deus? Devemos pensar nisso. Vamos orar. Pai querido, nós de fato entendemos, ó Deus, que o mundo daquela época estava num grande caos social, de violência, de morte, de homicídios, de prostituição, de lascívias, sensualidades e coisas assim. Hoje vivemos um tempo parecido com aquela era. Mas o que mais nos preocupa, Deus, é que aqueles homens não quiseram perceber que estava sendo construída ali uma fundação, uma arca, um barco imenso, grande. E assim como por 100 anos foi anunciado que haveria dilúvio, e aqueles homens não ouviram, assim também os homens de hoje não querem ouvir. E se ouvem, estão atrás de um Deus que abençoa, de um Deus que pode fazer prosperar, um Deus que pode fazer e realizar o milagre que ela está querendo. Sabemos que o Senhor continua agindo assim também, com milagres, com prosperidade. Mas a nossa real preocupação, objetivo e louvor é de entender um Deus de justiça, de justo juízo, de buscar a justiça do Senhor e o seu reino a cada dia, porque estamos não em trevas, mas debaixo da tua luz. Que essa luz constante e permanente sobre as nossas vidas possam nos motivar a viver na esperança de que o Senhor virá, trará o seu juízo, mas seremos salvos pelo amor de Cristo Jesus. Que tenhamos essa virtude, ó Deus, de proclamar o Evangelho a toda criatura, de sermos exemplos para que as pessoas nos vejam e nos reconheçam como também filhos de Deus. Que assim seja em nome de Cristo Jesus. Amém.